Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos agora um resumo introdutório sobre o tema gerenciamento de prazos, que no Guia de Boas Práticas em Gerenciamento de Projetos do PMI, na versão mais atualizada, sexta versão, já pode ser encontrado dentro do capítulo Gerenciamento do Cronograma. Mas qual é a importância de estudarmos gerenciamento de prazos, de estudarmos sobre cronograma? Retomando a definição do que é um projeto segundo o próprio PMI, vemos que projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Nessa definição, damos destaque à palavra temporário, que nos remete à noção de tempo, ou seja, todo e qualquer projeto tem um início e um fim já pré-determinado. O primeiro processo dentro do gerenciamento do cronograma é a criação do plano de gerenciamento do cronograma, que nada mais é do que um documento que registra, que oficializa as regras para o planejamento e acompanhamento do prazo e que pode ser consultado a qualquer momento pelos membros da equipe do projeto. O que devemos considerar dentro desse documento? Por exemplo, a frequência de atualização do cronograma, se é diária, se é semanal, se vamos atualizar o cronograma todo mês ou a cada 3 meses, que software deve ser utilizado para a elaboração do cronograma, se vamos utilizar um MS Project, se vamos utilizar uma planilha de Excel ou qualquer outro software disponível para gerenciamento de prazos. Que técnicas vamos empregar para a elaboração desse cronograma? Exemplo, se nós vamos consultar especialistas dentro da área daquele projeto que está sendo trabalhado, se nós vamos realizar reuniões específicas para debate em grupo sobre que tarefas devem ser consideradas, se nós vamos usar históricos de projetos anteriores, entre outras técnicas disponíveis. As premissas e restrições do projeto. Exemplo, um projeto de inauguração de um estádio para a Copa do Mundo, naturalmente deverá ter uma restrição bem clara com relação à data de término. Ou seja, o estádio ele vai precisar ser inaugurado antes da abertura da Copa. E os procedimentos em caso de atraso. O que vai ser feito caso ocorra algum atraso significativo no cronograma? Nós vamos debater a alocação de mais recursos, nós vamos simplesmente recalcular o cronograma e ver o impacto na data final? Que ação que nós vamos tomar? O que deve ser feito se o cronograma atrasar? Os próximos processos dentro do gerenciamento do cronograma são a definição das atividades. Nessa figura, apresentamos um exemplo prático de um cronograma que foi elaborado para um projeto de treinamento em gerenciamento de projetos. Então é um cronograma bem curto, com apenas 27 atividades, mas dependendo do grau de complexidade do projeto, por exemplo, um projeto de construção de uma refinaria, nós podemos encontrar até mesmo 5.000 ou mais atividades dentro de um cronograma. E como que nós organizamos essas atividades? Justamente no próximo processo, que é o sequenciamento das atividades. Para cada uma das linhas do cronograma, nós determinamos dentro da coluna predecessora qual é a atividade que deve ser realizada antes dela. Vamos ver um exemplo. Na linha 9, apostila, nós definimos que a predecessora dela é a atividade número 4. Ou seja, a apostila ela só começa a ficar pronta, a gente só trabalha na construção da apostila após a realização da atividade número 4, que é o plano do projeto. Então, terminou o plano do projeto, já posso começar a fazer a apostila. E, próximo processo, a estimativa dos recursos. Para cada uma das atividades que nós temos dentro do cronograma, que recursos que precisam ser alocados para essa atividade? E aí podem ser recursos humanos, pessoas, ou recursos
materiais. Em seguida, temos o processo da estimativa das durações. Na coluna duração, nós vamos definir em horas ou em dias quanto tempo é necessário para a realização de cada uma das atividades que nós definimos. Exemplo, a atividade 10, slides, nós temos 1 dia para a realização dessa tarefa. A atividade número 18, aulas, nós temos 4 dias de aulas para serem executadas. E assim por diante. O próximo processo, uma vez que todas as atividades foram definidas, sequenciadas, que nós já definimos quais recursos nós vamos precisar e estimamos as durações para cada uma das atividades, nós podemos oficializar e divulgar esse cronograma para todos os membros da equipe do projeto, para que esse cronograma possa ser acompanhado. E, a partir de então, nós passamos a fazer o monitoramento e o controle do cronograma justamente de acordo com o que nós definimos dentro do plano de gerenciamento do cronograma, que foi o primeiro processo que nós conhecemos no slide anterior. Feita essa breve introdução, nós podemos passar para a próxima etapa, que é mergulhar detalhadamente em cada um dos processos que foram aqui apresentados, utilizando o máximo possível de exemplos práticos com base nas experiências e nas necessidades do dia a dia dos alunos, ou até mesmo na experiência já vivida pelo professor. Muito obrigado e até a próxima.